Meu Deus! Gritou Heitor Lemos ao abrir a porta do quarto do filho. A cena que ele viu o deixou completamente paralisado. Seu bebê, o pequeno Lucas, de apenas 3 meses, estava no colo da arrumadeira, Joana Santos, sorrindo pela primeira vez desde que nasceu. Mas não era só isso que o chocou. O pequeno tinha as mãozinhas enroscadas numa peruca castanha que acabara de arrancar da cabeça da moça. Joana estava ali com o couro cabeludo completamente careca, os olhos arregalados de susto, tentando desesperadamente cobrir a cabeça com as mãos livres. Senhor Heitor, eu posso explicar? Balbuciou ela, as lágrimas já brotando nos olhos. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, algo extraordinário aconteceu. Lucas deu uma gargalhada alta e cristalina, um som que jamais tinha saído daquela criança desde o nascimento. O bebê brincava com o couro cabeludo careca de Joana, passando as mãozinhas pequeninas pela pele lisa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Joana, vendo a reação da criança, secou as lágrimas e sussurrou com voz doce. Agora somos iguais, Lucas. Nenhum cabelo, mas muito amor no coração. Heitor ficou sem ar. O filho que chorava sem parar desde que nasceu, que recusava o peito de todas as amas de leite, que não dormia direito nunca, estava ali sorrindo, gargalhando, brincando. Como você conseguiu fazer ele parar de chorar? Perguntou Heitor, a voz embargada. Joana olhou para ele com um misto de vergonha e determinação. Acho que ele reconhece alguém que já sofreu muito, que sabe o que é ter que ser forte quando tudo parece perdido. Lucas continuava rindo, agora tentando colocar a peruca na própria cabeça. A cena era hilária e tocante ao mesmo tempo. Heitor se aproximou devagar. Nos 5 meses desde que a esposa morreu no parto, essa era a primeira vez que via o filho verdadeiramente feliz. Joana trabalhava na casa há 2 semanas apenas, mas aparentemente tinha conseguido o impossível. Por que você usa peruca? Perguntou ele. Mais suave agora. Joana hesitou, olhando para Lucas, que continuava brincando com seus dedinhos no couro cabeludo dela. É uma longa história, Sr. Heitor. Uma que eu preferia manter só para mim. Nesse momento, passos apressados ecoaram pelo corredor. A enfermeira Carolina Matos apareceu na porta ofegante. Ela cuidava de Lucas desde o nascimento e estava visivelmente preocupada com o silêncio incomum. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena. Joana sem peruca, Heitor parado como uma estátua e Lucas sorrindo. Mas o que mais chamou a atenção foi a expressão no rosto de Carolina quando olhou para Heitor. Um misto de ciúme e possessividade que passou despercebido por ele, mas não por Joana. O que está acontecendo aqui? Perguntou Carolina, tentando soar apenas profissional. Mas a voz saiu mais dura do que pretendia. Eu posso explicar, disse Joana, tentando se levantar com Lucas ainda no colo. Não fica aí, disse Heitor. Disse, quero entender o que está acontecendo. Joana respirou fundo e começou. Há 1 ano descobri que tinha câncer. Câncer de mama, um dos mais agressivos. Carolina deu um passo para trás instintivamente. Heitor franziu a testa. Os médicos disseram que eu tinha que fazer quimioterapia. 8 meses de tratamento pesado. A voz de Joana ficou mais baixa. Foi o período mais difícil da minha vida. Lucas balbuciava no colo dela, completamente alheio à conversa, brincando com o que restava da peruca. Perdi todos os cabelos nas primeiras semanas. Perdi muito peso. Teve dias que achei que não ia aguentar. Heitor a observava com atenção total. Carolina permanecia em silêncio na porta, mas seus punhos estavam fechados. Minha avó, Dona Helena, ficou do meu lado o tempo todo. Ela que me dava força quando eu queria desistir. Joana sorriu ao lembrar. Ela sempre dizia, Neta, você é mais forte do que imagina. E deu certo? Perguntou Heitor. Deu.
Há 4 meses recebi alta médica completa. Tô curada. Os médicos disseram que as chances do câncer voltar são bem pequenas. Lucas começou a cochilar no colo dela, embalado pela voz suave. Por que não contou isso quando veio trabalhar aqui? Joana deu um sorriso amargo. Porque quem vai contratar uma ex-paciente de câncer para trabalhar perto de bebê? As pessoas têm medo. Mesmo sabendo que não pega, tem preconceito. Então você mentiu na entrevista, disse Carolina, falando pela primeira vez a voz cortante. Não menti sobre nada importante. Joana se defendeu. Não menti sobre minha capacidade de trabalhar, sobre minha experiência, sobre o quanto eu me dedico. Heitor balançou a cabeça lentamente. Mas por que está contando agora? Joana olhou para Lucas, que dormia tranquilamente pela primeira vez em semanas. Porque esse pequeno anjo me mostrou que, às vezes, a verdade aparece mesmo quando a gente não quer. E porque ela hesitou. Porque cuidar dele essas 2 semanas foi a melhor coisa que me aconteceu depois da doença. Como assim cuidar? Perguntou Heitor, confuso. Quando eu limpo o quarto dele e ele tá chorando, eu canto baixinho. As mesmas músicas que minha avó cantava para mim no hospital, e ele sempre se acalmava. Carolina deu um passo à frente, claramente irritada. Você não deveria fazer isso. Não é sua função cuidar do bebê, é minha. Eu sei, disse Joana rapidamente. Desculpa, ele parecia tão triste e eu sei o que é estar triste e precisar de carinho. Heitor olhou para o filho, dormindo pacificamente nos braços da arrumadeira. Nos 3 meses de vida, nunca tinha visto Lucas tão relaxado. Parece que você tem um dom especial com ele. Carolina não conseguiu esconder a irritação. Heitor, acho que a gente precisa conversar em particular. Joana entendeu o recado. Levantou-se devagar e colocou Lucas no berço com todo cuidado. O bebê continuou dormindo, um sorriso pequeno no rostinho. Vou voltar para o meu trabalho, murmurou ela. Mas quando estava saindo, Lucas acordou e começou a chorar. Um choro alto, desesperado. Joana parou na porta, o coração apertado. Carolina imediatamente foi até o berço, mas o choro só piorou. É só uma coincidência, disse Carolina, tentando acalmar a criança. Ele vai se acostumar. Mas Lucas chorava como se estivesse perdendo algo muito importante. Do corredor, Joana escutava o desespero na voz da criança e sabia que, contando a verdade, talvez tivesse acabado de perder a melhor coisa que tinha acontecido na sua vida. Assim que Joana saiu, Carolina se virou para Heitor com uma expressão que misturava preocupação profissional e algo mais profundo. Heitor, a gente precisa conversar sério. Lucas continuava chorando no berço. Carolina tentava acalmá-lo, mas sem sucesso. Fala, disse Heitor pegando o filho no colo. O choro diminuiu um pouco, mas não parou. Você não acha estranho ela ter omitido uma informação tão importante? Câncer não é uma gripezinha, Heitor, mas ela disse que tá curada. Disse, mas como a gente pode ter certeza? Carolina se aproximou mais dele. E se não for verdade? E se ela mentiu sobre estar curada também? Heitor olhou para ela, percebendo pela primeira vez como Carolina ficava nervosa quando falavam sobre Joana. Por que você tá tão preocupada com isso? Carolina hesitou. Há 5 meses cuidava de Lucas. Havia 5 meses via Heitor todos os dias. Chorava com ele quando o bebê não parava de chorar. Consolava ele quando a saudade da esposa apertava. Sem perceber, tinha se apaixonado pelo patrão. Porque eu me importo com vocês dois, disse ela, tentando soar apenas profissional. Cuidar do Lucas é minha responsabilidade e cuidar de você também, de certa forma. Heitor a olhou com estranheza. Cuidar de mim? Você passou por tanta coisa? Perdeu a Laura no parto. Ficou sozinho com um bebê que não parava de chorar. Eu só quero proteger vocês. A voz dela ficou mais suave.
quase íntima. Heitor começou a se sentir desconfortável. Carolina, eu agradeço sua dedicação, mas mais nada, Heitor. Você precisa de alguém que seja totalmente honesta com você. Alguém em quem possa confiar completamente. Lucas continuava chorando. Carolina tentou pegá-lo no colo novamente, mas o choro ficou mais alto. Por que ele não para de chorar? Perguntou Heitor frustrado. Vai passar. Ele só se acostumou com a presença dela por alguns dias. Crianças são assim. Nesse momento, eles ouviram o som da música vindo do corredor. Joana estava cantarolando baixinho enquanto limpava. Imediatamente o choro de Lucas parou. O bebê virou a cabeça na direção da voz, um sorriso pequeno aparecendo no rostinho. Heitor e Carolina ficaram em silêncio, observando a reação da criança. É só coincidência, disse Carolina rapidamente. Crianças se distraem com qualquer barulho. Mas quando Joana parou de cantar, Lucas voltou a chorar. Isso não é coincidência, murmurou Heitor. Carolina sentiu o chão fugir dos pés. Estava perdendo Heitor para uma arrumadeira, para uma mulher que havia acabado de conhecer. Heitor, escuta, eu entendo que você ficou impressionado com a reação do Lucas, mas você tem que pensar com a cabeça, não com o coração. Ela se aproximou mais, colocando a mão no braço dele. Uma pessoa que omite uma informação tão importante pode omitir outras coisas. Como você pode confiar nela? Heitor olhou para o filho, que chorava sempre que Joana se afastava. Mas olha a reação dele. Reação não é tudo. Segurança é mais importante. A voz de Carolina ficou mais firme. E se ela mentiu sobre estar curada? E se ela ainda está doente? Você pode arriscar a saúde do seu filho? Pela primeira vez desde que Joana contara a verdade, Heitor sentiu uma pontada de medo. E se Carolina estivesse certa? E se ele estivesse colocando seu filho em risco por causa de um momento emotivo? O que você acha que eu deveria fazer? Carolina tentou esconder o sorriso de vitória. Acho que você deveria manter distância até ter certeza absoluta de que ela não representa nenhum risco. Lucas chorou mais alto, como se pudesse sentir a conversa que estava selando seu destino. Do corredor, Joana ouvia o choro e sentia o coração se partindo. Sabia que estava perdendo a única coisa boa que tinha acontecido na sua vida desde a doença. Na manhã seguinte, Joana chegou ao trabalho sentindo uma mistura de esperança e medo. Tinha passado a noite pensando na conversa com Heitor, esperando que ele entendesse sua situação. Mas assim que entrou na copa, percebeu que algo tinha mudado. Os outros funcionários, seu Manuel, o motorista, e Dona Célia, a cozinheira, pararam de conversar quando a viram. Olharam para ela com uma expressão estranha. Bom dia, pessoal! Cumprimentou Joana. Bom dia, responderam, mas ninguém olhou nos olhos dela. Joana foi buscar os produtos de limpeza quando ouviu Dona Célia sussurrar. A Carolina contou que ela escondeu uma doença. Disse que pode ser perigoso para o bebê. Que tipo de doença? Perguntou o seu Manuel. Não sei direito, mas deve ser coisa séria. Se ela escondeu. Joana sentiu o estômago revirar. Carolina tinha espalhado a história, mas de forma distorcida. Nesse momento, a própria enfermeira apareceu na copa. Joana, vem aqui. Preciso falar com você. As duas saíram para a varanda. Olha, começou Carolina, fingindo o tom maternal. Eu entendo sua situação, mas você tem que entender a minha também. Que situação? Joana estava desconfiada. Eu sou responsável pela saúde do Lucas, agora que sei que você omitiu informações médicas importantes. Carolina, eu tô curada, completamente curada. Não represento risco nenhum. Mas como eu posso ter certeza? Você já mentiu uma vez? Não menti. Omiti. É diferente. Carolina deu um sorriso falso. Para os outros funcionários não é diferente. Eles estão preocupados. Com razão. Você contou para todo mundo.
Eu só disse que você omitiu informações médicas importantes na contratação. O que é verdade. Joana percebeu o jogo sujo que Carolina estava fazendo. Por que tá fazendo isso comigo? Fazendo o quê? Protegendo uma criança. Nesse momento, Heitor apareceu na varanda, vindo em direção a elas. Joana sentiu o coração acelerar. Carolina, o Lucas está chorando de novo. Você pode. Ele parou ao ver as duas mulheres frente a frente. Na verdade, Heitor, disse Carolina rapidamente. Acho que a gente devia contratar uma nova babá. Alguém mais confiável. Confiável? Heitor franziu a testa. Alguém que não esconda informações importantes sobre saúde. Alguém que seja totalmente transparente. Joana sentiu as pernas bambearem. Carolina, você tá exagerando. Tô sendo cautelosa. É minha obrigação. Heitor olhou de uma para a outra. Do quarto do bebê, o som do choro de Lucas começou a ecoar pela casa. Um choro desesperado. Ele tá chorando desde que acordou, disse Carolina. Já liguei para uma nova babá. Ela tem todas as referências em ordem e vai chegar hoje à tarde. Heitor hesitou, olhando para Joana. Talvez seja melhor ter certeza de tudo mesmo. Certeza de quê? Perguntou Joana, sentindo as lágrimas chegarem. De que você não oferece nenhum risco para o meu filho. As palavras atingiram Joana como um tapa. Depois de tudo que havia passado, depois de ter se aberto, depois da conexão verdadeira que criara com Lucas, estava sendo afastada novamente. O choro do bebê ficou mais alto, mais desesperado. Ele precisa de mim, sussurrou Joana. Ele precisa de segurança, rebateu Carolina. E você não pode garantir isso. Lucas chorou ainda mais forte, como se pudesse sentir que estava perdendo sua única fonte de carinho. Heitor fechou os olhos dividido. Joana, até eu ter certeza absoluta de que não há nenhum risco, é melhor você não chegar perto do Lucas. Joana sentiu seu mundo desabar pela segunda vez na vida. Mas agora não era seu corpo que atraía. Era a desconfiança de alguém que ela tinha começado a respeitar. Por favor, Sr. Heitor, é minha decisão final. Carolina mal conseguiu esconder o sorriso de satisfação. Do alto, o choro de Lucas ecoava pela casa, como um grito de socorro que ninguém parecia disposto a ouvir. Joana olhou uma última vez para a janela do quarto da criança e soube que a guerra estava apenas começando. Joana passou a tarde limpando a casa com o coração partido. Cada vez que passava perto do quarto de Lucas, ouvia seu choro desesperado. Carolina estava lá dentro tentando acalmá-lo, sem sucesso. Vem, Lucas, para de chorar. A titia tá aqui, dizia Carolina, mas o bebê só chorava mais alto. Os outros funcionários evitavam Joana. Dona Célia nem cumprimentou quando ela passou pela cozinha. Seu Manuel desviou o olhar quando cruzaram no corredor. Pessoal, por favor, tentou Joana quando estava na área de serviço. Posso explicar? Não precisa explicar nada pra gente, disse Dona Célia seca. Só não quero pegar nada, entende? Mas eu tô curada. Faz 4 meses que, curada ou não, você mentiu. Como a gente vai confiar? Joana sentiu as lágrimas chegarem. Era como se estivesse vivendo o preconceito que sempre teve medo de enfrentar. Às 15 horas, uma mulher elegante chegou à casa. Cabelos presos num coque perfeito, roupa impecável, pasta na mão. Boa tarde, sou Valéria Guzmão, a nova babá. Carolina a recebeu com um sorriso largo. Que bom que chegou. Vem, vou te apresentar ao Lucas. Joana observou de longe, enquanto Carolina mostrava a casa para a nova funcionária. Tem experiência com bebês de 3 meses? Perguntou Carolina. 15 anos cuidando de crianças pequenas, tenho todas as certificações. Perfeito. O bebê é um pouco chorão, mas tenho certeza que você vai dar conta. Quando entraram no quarto de Lucas, o choro parou por alguns segundos. Joana sentiu uma pontada de esperança.
Talvez Lucas aceitasse a nova babá, mas bastaram 5 minutos para o choro recomeçar ainda mais alto. Ele tá com fome? Perguntou Valéria. Acabou de mamar. Deve ser cólica. O choro continuou. Joana, que estava limpando o corredor, teve que se controlar para não entrar no quarto. Posso tentar? Ofereceu-se Valéria. Claro, fique à vontade. Joana ouviu a nova babá tentando de tudo. Cantou, balançou, fez carinho. Nada funcionava. Quando Heitor chegou do trabalho 2 horas depois, Lucas continuava chorando. Como foi hoje? Perguntou ele para Carolina. A Valéria é muito profissional. Só vai levar um tempo para o Lucas se acostumar. Heitor entrou no quarto e encontrou a nova babá, visivelmente cansada. Desculpa, Sr. Lemos. Nunca vi um bebê tão difícil. Já tentei tudo que sei. Heitor pegou o filho no colo. O choro diminuiu um pouco, mas não parou completamente. Do corredor, Joana observava a cena. Seu coração se partia vendo Lucas tão angustiado. Vai passar, disse Carolina, mas sua voz soava menos confiante. É só questão de tempo. Nesse momento, Joana começou a cantarolar baixinho no corredor, a mesma música que sempre cantava para Lucas. Imediatamente, o choro parou. Lucas virou a cabecinha na direção da voz, um sorriso pequeno aparecendo no rostinho. Heitor, Carolina e Valéria ficaram em silêncio absoluto. Isso é? Começou Valéria. Coincidência, completou Carolina rapidamente. Só coincidência. Mas quando Joana parou de cantar, Lucas voltou a chorar desesperadamente. Heitor olhou para Carolina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Talvez a gente devesse repensar isso. Não? A resposta de Carolina saiu mais alta que ela pretendia. Quero dizer, não podemos tomar decisões baseadas na emoção. A segurança do Lucas vem primeiro. Mas pela primeira vez, Heitor começou a questionar se estava tomando a decisão certa. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Lucas chorava quase o tempo todo. Valéria estava desesperada e começou a questionar sua própria capacidade. Sr. Lemos, em 15 anos cuidando de criança, nunca passei por uma situação assim, confessou ela na quinta-feira de manhã. Heitor estava com olheiras profundas. As noites, sem dormir, estavam cobrando seu preço. Você acha que tem algo errado com ele? Alguma doença? Não sei. Talvez devêssemos procurar um pediatra. Joana, que limpava o andar de baixo, ouvia tudo e se sentia inútil. Sabia que podia ajudar, mas estava proibida de se aproximar. Durante a limpeza, ela flagrou uma conversa entre Carolina e Valéria no corredor. Olha, vou ser sincera, dizia Valéria. Esse bebê não é normal. Nunca vi uma criança tão difícil. Ele passou por um trauma, explicou Carolina. Perdeu a mãe no parto. É complicado. Mesmo assim, parece que ele está rejeitando todo mundo como se tivesse se apegado a alguém específico. Carolina ficou tensa. O que você quer dizer? Não sei direito, mas quando aquela moça cantou ontem, ele parou de chorar na hora. Talvez ela tenha jeito com criança. Esqueça isso, disse Carolina seca. Ela não pode chegar perto do Lucas. É perigoso. Perigoso como ela tem problemas de saúde, pode ser ruim para o bebê. Valéria franziu a testa. Que tipo de problema? Prefiro não entrar em detalhes. Só confia em mim. Joana se afastou antes de ser vista, mas já tinha ouvido o suficiente. Carolina estava espalhando mentiras sobre ela. Mais tarde, quando estava limpando a sala, Heitor apareceu com Lucas no colo. O bebê chorava baixinho, um choro cansado e triste. Joana, disse Heitor, hesitante. Ela parou de limpar imediatamente. Sim, Sr. Lemos. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Você tem certeza absoluta de que não oferece nenhum risco para o Lucas? Joana sentiu uma pontada de esperança. Tenho todos os exames que comprovam que tô curada. Posso mostrar para o senhor. Lucas, que estava chorando baixinho,
Parou completamente quando ouviu a voz de Joana. Virou a cabeça na direção dela e esticou os bracinhos. Heitor observou a reação do filho com atenção. Ele lembra de você? Acho que sim. A gente criou um carinho nessas 2 semanas. Você pode cantar alguma coisa só para ver a reação dele. Joana olhou ao redor com medo de Carolina aparecer. Eu não devia. Por favor, só uma música. Joana começou a cantarolar baixinho a canção que sempre acalmava Lucas. Era uma música simples que sua avó costumava cantar para ela. Dorme, meu anjo. Dorme em paz. A vovó tá aqui e não sai mais. O sono vem te abraçar e os sonhos vão te embalar. Lucas não só parou de chorar, como começou a sorrir. Esticou ainda mais os bracinhos na direção de Joana, fazendo ruídos de contentamento. Heitor ficou emocionado vendo a transformação do filho. Como isso é possível? Acho que ele sente que eu entendo a tristeza dele, que eu sei o que é passar por momentos difíceis. Nesse momento, passos apressados ecoaram pelo corredor. Carolina apareceu na sala e viu a cena. O que está acontecendo aqui? Sua voz estava carregada de raiva, mal disfarçada. Eu só pedi para ela cantar, explicou Heitor. Olha a reação dele. Heitor, a gente já conversou sobre isso. Você não pode arriscar a saúde do seu filho por causa de um momento bonito. Mas olha como ele tá calmo. E se ela mentiu sobre estar curada? E se ainda tá doente? Carolina se aproximou de Heitor. Você pode arriscar a vida do seu filho? Lucas, sentindo a tensão no ar, começou a chorar novamente. Viu? Disse Carolina. Ele sente quando tem algo errado no ambiente. Joana se afastou, sentindo-se derrotada mais uma vez. Desculpa ter incomodado, murmurou ela. Joana, espera, começou Heitor, mas Carolina o interrompeu. A Valéria está esperando o Lucas no quarto. Ele precisa manter a rotina. Heitor hesitou, mas acabou subindo com o bebê. Lucas chorou durante todo o caminho, olhando por cima do ombro do pai na direção de Joana. Sozinha na sala, Joana sentiu que estava perdendo uma batalha que nem sabia que estava lutando. Uma semana depois, a situação estava crítica. Lucas mal dormia, comia pouco e chorava quase sem parar. Heitor estava desesperado. Doutor, ele perdeu peso, disse Heitor para o pediatra durante a consulta. Tô muito preocupado. O médico examinou Lucas cuidadosamente. Fisicamente ele tá bem, mas percebo sinais de muito estresse. Estresse num bebê de 3 meses? Bebês são mais sensíveis do que a gente imagina. Mudou alguma coisa na rotina dele recentemente? Heitor pensou. A única mudança significativa tinha sido afastar Joana. Trocamos de babá há 1 semana. Isso pode explicar tudo. Se ele criou um vínculo forte com a pessoa anterior, a separação pode estar causando esse comportamento. Mas a pessoa, ela omitiu informações importantes sobre saúde. Que tipo de informação? Ela teve câncer de mama. Tá curada há 4 meses, mas não contou quando foi contratada. O médico franziu a testa. Se ela tá realmente curada, não oferece nenhum risco para o bebê. Câncer não pega. Heitor sentiu o chão sumir dos pés. Tem certeza? Total. Na verdade, pessoas que passaram por doenças graves geralmente cuidam melhor dos outros. Pode ser por isso que seu filho se apegou tanto a ela. Quando voltaram para casa, Heitor estava profundamente perturbado. Encontrou Carolina tentando dar mamadeira para Lucas, que rejeitava completamente. Como ele tá? Perguntou Heitor. Não quer comer quase nada. A Valéria disse que ele só tomou um pouquinho da mamadeira da manhã. Lucas estava visivelmente mais magro. Seus olhinhos estavam sem brilho, como se tivesse perdido a vontade de viver. Carolina, preciso te contar o que o médico disse. Ela ficou tensa. O quê? Ele disse que câncer não pega, que se a Joana tá curada, ela não oferece nenhum risco. Carolina engoliu seco. Mas ela mentiu, Heitor. Como podemos confiar? Ela não mentiu sobre estar curada. O médico confirmou.
Lucas começou a chorar novamente. Um choro fraco, cansado. Ele tá definhando, Carolina. Tá perdendo peso. Não come direito, não dorme. Vai passar, é só questão de tempo. Mas Heitor já não estava tão certo. Olhou pela janela e viu Joana no jardim, limpando a área externa. Mesmo de longe, podia ver a tristeza nos movimentos dela. E se a gente cometeu um erro? Que tipo de erro? E se a gente separou o Lucas de quem ele considera, de quem ele vê como mãe? Carolina sentiu o pânico subir. Heitor, você está sendo emotivo. Não pode tomar decisões baseadas em sentimento. E você? Suas decisões são baseadas no quê? A pergunta pegou Carolina de surpresa. Ela hesitou tempo demais antes de responder na segurança do Lucas. Mas pela primeira vez, Heitor percebeu algo estranho no tom dela. Algo que não conseguia identificar, mas que o fez questionar se Carolina estava sendo totalmente honesta com ele. Lucas continuou chorando, e Heitor teve a sensação de que estava falhando como pai ao que seu filho estava tentando dizer. Na segunda-feira de manhã, Heitor acordou com um silêncio estranho. A semana se acostumara com o choro constante de Lucas. Então, a quietude o alarmou. Correu para o quarto do filho e encontrou uma cena apavorante. Lucas estava no berço, pálido e respirando devagar. Parecia não ter forças nem para chorar. "Carolina, Valéria!" gritou ele. As duas apareceram correndo. "Meu Deus!" sussurrou Valéria. "Ele tá muito mole." Carolina pegou Lucas no colo. O bebê estava quente e claramente desidratado. "A gente precisa levar ele para o hospital agora", disse Heitor, pegando as chaves do carro. O caminho para o hospital foi desesperador. Lucas estava quase inconsciente no colo de Carolina, que tentava mantê-lo acordado. "Vamos, Lucas, fica acordado, meu bem", murmurava ela. Heitor dirigia em alta velocidade, o coração disparado. No hospital, os médicos levaram Lucas imediatamente para a emergência. "O que aconteceu?" perguntou o médico que os atendeu. "Ele não come direito há uma semana, chora o tempo todo e hoje acordou assim", explicou Heitor. "Vamos fazer alguns exames. Podem esperar ali fora." Heitor andava de um lado para o outro na sala de espera. Carolina estava sentada, visivelmente nervosa. "Vai ficar tudo bem", ela tentou consolá-lo. "Como você pode ter certeza?" "Por quê?" "Porque ele é forte. Vai superar isso." Depois de uma hora que pareceu eterna, o médico voltou. "O bebê está com desidratação e sinais de muito estresse emocional." "Estresse emocional num bebê?" perguntou Heitor assustado. "É mais comum do que a gente pensa. Geralmente acontece quando eles são separados de alguém importante para eles." Heitor sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "O que isso significa?" "Significa que ele provavelmente criou um vínculo muito forte com alguém e está sofrendo com a separação." Carolina ficou pálida. Mas isso vai passar, né?" "Pode passar se a pessoa voltar ao convívio dele. Se não," o médico hesitou. "Em bebês tão pequenos, esse tipo de estresse pode ser perigoso." Nesse momento, Heitor soube exatamente o que precisava fazer. "Preciso fazer uma ligação." Saiu da sala de espera e ligou para casa. "Joana, é o Heitor. Preciso que você venha para o Hospital Santa Catarina agora. O Lucas está internado." Do outro lado da linha, Joana sentiu o mundo parar. "O que aconteceu com ele? Te explico quando você chegar. Por favor, vem logo. Já tô saindo." Quando Heitor voltou para a sala de espera, encontrou Carolina visivelmente agitada. "O que você fez?" "Chamei a Joana." "Heitor, você não pode?" "E se esse nada, Carolina? Meu filho tá sofrendo sem a pessoa que ele considera importante. Não vou deixar ele sofrer mais. Mas a segurança, a maior insegurança para ele agora é ficar longe de quem ele ama." 20 minutos depois, Joana chegou correndo pelo corredor do hospital. Estava ofegante, com os olhos vermelhos. "Como ele tá?" "Desidratado e com estresse emocional por causa da separação."
Joana sentiu as lágrimas brotarem. Posso ver ele? É o que mais quero no mundo. Carolina tentou uma última cartada. Heitor, pensa bem no que você está fazendo. Mas ele já estava caminhando em direção ao quarto de Lucas com Joana ao seu lado. Quando entraram no quarto, viram Lucas conectado a soros, pálido e frágil, no berço hospitalar. Joana se aproximou devagar e começou a cantarolar baixinho a música que sempre o acalmava. Dorme, meu anjo. Dorme em paz. Mesmo sedado e fraco, Lucas abriu os olhinhos. Quando viu Joana, um sorriso pequeno e frágil apareceu em seu rostinho. A mamãe chegou, sussurrou ela, passando a mão delicadamente na testa dele. Heitor observava a cena com os olhos marejados. Pela primeira vez em semanas, seu filho parecia em paz. Do corredor. Carolina assistia através do vidro, sabendo que estava perdendo a guerra que ela mesma tinha começado. Com Joana no quarto, Lucas começou a se recuperar rapidamente. Em poucas horas, conseguiu tomar uma mamadeira completa e dormiu pela primeira vez em dias. É impressionante, disse o médico para Heitor. A melhora foi imediata depois que ela chegou. Isso significa que ela é claramente muito importante para ele. É como se fosse a figura materna. Heitor olhou através do vidro do quarto e viu Joana cantando baixinho para Lucas, que dormia tranquilamente em seus braços. Doutor, ela teve câncer de mama há 1 ano. Tá curada há 4 meses. Isso é perigoso para o meu filho? Nem um pouco. Pessoas curadas de câncer não oferecem risco algum. Quando Heitor voltou para o quarto, encontrou Carolina confrontando Joana. Você tá feliz agora? Conseguiu manipular tudo para voltar. Manipular? Joana se levantou ainda segurando Lucas. Eu não manipulei nada. Só vim porque me chamaram. Você fez esse bebê ficar dependente de você de propósito. Que dependência? Eu só cuidei dele com carinho. Ei, Heitor entrou no quarto. Carolina, chega. O médico confirmou que ela não oferece nenhum risco. E você vai acreditar só porque um médico disse. Médicos se enganam e você é médica para questionar. Pela primeira vez, Joana decidiu revidar. Sabe de uma coisa, Carolina? Desde o primeiro dia você tentou me afastar do Lucas e agora sei por quê. Por quê? Desafiou Carolina. Porque você tá apaixonada pelo Heitor. O silêncio no quarto foi total. Heitor olhou de uma mulher para outra, finalmente entendendo tudo. É verdade? Perguntou ele para Carolina. Eu me importo com vocês dois. Não é isso que eu perguntei? Você tá apaixonada por mim? Carolina hesitou, mas a pressão era grande demais. E se eu tiver? É crime se importar com alguém? Ser dedicada? Ser dedicada não. Mentir e manipular para afastar quem meu filho precisa. Isso sim é problema. Eu não menti. Você espalhou pela casa que eu tinha uma doença contagiosa, disse Joana, a voz firme. Disse para os funcionários que eu era perigosa. Isso não é mentira. Eu só disse que você omitiu informações médicas. Você insinuou que eu podia passar doença para o Lucas, que eu não estava realmente curada. Isso é mentira, sim. Heitor balançou a cabeça, finalmente vendo tudo com clareza. Carolina, você manipulou tudo por ciúme. Por ciúme? Não. Por amor. Eu te amo, Heitor. Cuido de você e do Lucas há meses. Mereço uma chance. Uma chance em mentiras, colocando meu filho em risco. Lucas, que tinha acordado com as vozes alteradas, começou a chorar. Joana imediatamente o acalmou. Chu, meu amor, tá tudo bem. A mamãe tá aqui. A palavra mamãe atingiu Carolina como uma bofetada. Ela não é mãe de ninguém, é só uma arrumadeira. E você, disse Heitor, a voz fria, é só uma funcionária que abusou da minha confiança. Joana olhou para Carolina com uma mistura de pena e determinação. Carolina, eu entendo que você se apaixonou. Acontece, mas tentar destruir minha vida por causa disso foi longe demais. Sua vida e a minha. Você chegou aqui e destruiu tudo.
Eu não destruí nada. Só cuidei do Lucas com amor. Se isso te incomoda, o problema não é meu. Heitor se aproximou de Carolina. Quero que você pegue suas coisas e saia da minha casa hoje mesmo. Heitor, você não pode. Posso e vou. Não quero você perto do meu filho nunca mais. Carolina olhou para Lucas nos braços de Joana, depois para Heitor e percebeu que tinha perdido tudo. Vocês vão se arrepender, disse ela, saindo do quarto. Sozinhos. Heitor olhou para Joana. Me desculpa por tudo. Não precisa se desculpar. Você estava protegendo seu filho. Mas eu devia ter percebido o jogo dela antes. Lucas balbuciou alguma coisa e sorriu para os dois. Acho, disse Joana, que o importante é que agora somos uma família de verdade. Heitor sentiu o coração acelerar com a palavra família, mas dessa vez por todos os motivos certos. 2 dias depois, quando Lucas já tinha alta médica, Heitor chegou em casa e encontrou uma viatura na porta. Senhor. Lemos, recebemos uma denúncia sobre maus tratos contra menor. Como assim? Um dos policiais mostrou um papel. A senhora Carolina Matos fez uma denúncia dizendo que o senhor permite que uma pessoa com histórico médico duvidoso cuide da criança. Heitor sentiu o sangue ferver. Isso é vingança. Eu demiti ela há 2 dias. Mesmo assim, precisamos dar uma olhada. Podemos entrar? Não havia escolha. Heitor deixou os policiais entrarem. Joana estava na sala brincando com Lucas, que sorria e balbuciava alegremente. A senhora é a Joana Santos? Perguntou um dos policiais. Sou. Pode nos mostrar seus exames médicos? Temos informação de que a senhora omitiu problemas de saúde graves. Joana ficou pálida, mas se manteve firme. Posso sim. Tenho todos os laudos que comprovam que tô curada. Ela foi buscar a pasta com seus documentos médicos. Os policiais examinaram tudo com cuidado. Segundo estes exames, a senhora está curada há 4 meses. Exatamente. E por que não informou isso quando foi contratada? Joana respirou fundo por medo de preconceito. Muita gente não contrata ex-paciente de câncer mesmo curado. O policial olhou para Lucas, que estava sorrindo no colo dela. A criança parece bem cuidada e feliz porque ela cuida muito bem dele, disse Heitor. Lucas estava definhando quando foi afastado dela. Teve que ser internado. Os policiais conversaram entre si e depois se dirigiram a Heitor. Não vemos evidência de maus tratos. A criança está visivelmente bem cuidada. A denúncia parece ser sem fundamento. Era o que eu imaginava. Depois que os policiais saíram, Heitor se virou para Joana. Ela não vai desistir fácil, eu sei, mas não vou deixar ela me intimidar. Naquela tarde, enquanto Joana dava banho em Lucas, o telefone tocou. Alô, Joana. Aqui é a Mariana do hospital onde você fez tratamento. Oi, Mariana. Tudo bem? Olha, uma mulher ligou aqui pedindo informações sobre você. Disse que trabalhava com você e precisava saber detalhes do seu tratamento. Joana sentiu o estômago revirar. E o que você disse? Nada claro. Informação médica é confidencial, mas achei estranho e resolvi te avisar. Obrigada por me contar. Quando desligou, Joana percebeu que Carolina estava investigando seu passado médico, provavelmente procurando algo para usar contra ela. Naquela noite, Heitor encontrou Joana na cozinha, preparando a mamadeira de Lucas. Você está preocupada. Sua ex-funcionária ligou para o hospital onde eu me tratei. Está tentando conseguir informações sobre mim. Que tipo de informação? Não sei, mas mulher despeitada pode ser muito perigosa. Como se fosse uma premonição, o telefone tocou. Heitor atendeu. Alô, Heitor. Aqui é a Carolina. Joana conseguiu ouvir a voz dela pelo telefone. O que você quer? Te dar uma informação importante sobre sua arrumadeirinha querida. Não me interessa. Vai interessar quando você souber que ela mentiu de novo. Heitor olhou para Joana, que ficou tensa. Do que você está falando? Ela não contou a verdade completa sobre o câncer dela, Heitor. Não contou que pode ter sequelas, que talvez não consiga ter filhos no futuro.
Heitor desligou o telefone na cara dela. É verdade? Perguntou ele para Joana. Joana abaixou os olhos. Pode ser? Os médicos disseram que existe essa possibilidade. Por que não contou? Por quê? Porque não queria que você me visse como alguém quebrada, defeituosa. Heitor se aproximou dela. Joana, olha para mim. Ela levantou os olhos esperando ver decepção, mas encontrou apenas compreensão. Não me importa se você pode ou não ter outros filhos. Você salvou o Lucas. É isso que importa. Joana sentiu as lágrimas brotarem. Obrigada por entender. Mas não pode mais haver segredos entre a gente. Se vamos cuidar do Lucas juntos, tem que haver confiança total. Juntos? Perguntou Joana, o coração disparando. Heitor a puxou para perto. Joana, você quer fazer parte oficial dessa família? Antes que ela pudesse responder, o som de vidro quebrando ecoou pela casa. Correram para a sala e viram uma pedra no meio do tapete com um papel amarrado. Heitor abriu o bilhete e leu em voz baixa. Se não podem me ter, não vão ter sossego. Joana segurou Lucas mais forte, percebendo que Carolina estava longe de desistir. Na manhã seguinte, ao episódio da pedra, Joana voltou para a casa da avó desolada. Helena Santos a recebeu de braços abertos, vendo a neta chorando como não chorava desde os tempos da doença. O que aconteceu, minha neta? Vó, perdi tudo de novo. Joana contou tudo para a avó. O trabalho na casa, a conexão com Lucas, o carinho que estava nascendo por Heitor e agora as ameaças de Carolina. Aquela mulher não vai parar até me destruir e você vai deixar o que eu posso fazer. Ela tem mais poder, mais influência, mas você tem algo que ela nunca vai ter, neta. O quê? A verdade e o amor daquele bebê. Enquanto isso, na casa dos Lemos, Heitor caminhava pela sala com Lucas no colo. O bebê chorava sem parar, desde que Joana saíra na noite anterior. Ele não para de chorar? Murmurou Heitor para si mesmo. Valéria, que tinha ficado para ajudar, estava claramente cansada. Senhor Heitor, tentei de tudo. Ele não quer a mamadeira, não quer dormir. Eu sei o que ele quer, disse Heitor, olhando pela janela. Ele quer a Joana. Mas depois do que aconteceu ontem, o que aconteceu ontem só me mostrou o quanto Carolina é perigosa e o quanto Joana é importante para ele. Lucas chorou mais alto, como se estivesse concordando com o pai. Senhor Heitor, disse Valéria hesitante, posso dar uma opinião? Claro. Em 15 anos cuidando de crianças, nunca vi um vínculo tão forte. É como se ela fosse como se fosse a mãe dele de verdade. Heitor fechou os olhos. Sabia que Valéria estava certa. Você acha que estou sendo irresponsável deixando ela cuidar dele? Pelo contrário, acho que seria irresponsável não deixar. Naquela tarde, Heitor tomou uma decisão, pegou o telefone e ligou para um detetive particular que conhecia. Ricardo, aqui é o Heitor Lemos. Preciso de uma investigação. Claro, Heitor. O que precisa? Uma funcionária que demiti, Carolina Matos. Só quero saber se ela já trabalhou em outras casas e como foi. Motivo específico. Ela está ameaçando minha família. Preciso saber com que tipo de pessoa estou lidando. Entendi. Vou ver o que consigo descobrir essa semana. Enquanto isso, Joana estava sentada no pequeno quintal da casa da avó, olhando para o celular. Queria ligar para saber como Lucas estava, mas não tinha coragem. Liga para ele, disse Helena se sentando ao lado da neta. Não posso, vó. Depois do que aconteceu, o que aconteceu foi que uma mulher invejosa tentou destruir sua felicidade. Isso não é motivo para você desistir. E se ela tiver razão? E se eu for um problema para o Lucas? Neta, você lutou contra o câncer e venceu. Acha mesmo que não consegue lutar contra uma enfermeira maluca? Joana sorriu pela primeira vez em dias. Você tem razão, vó. Sempre tenho. Agora vai lutar pelo que é seu. Naquela noite, Joana tomou coragem e ligou para Heitor. Alô, Heitor, é a Joana. Joana, como você tá? Preocupada. Como tá o Lucas? Chorando desde que você saiu.
Não quer comer direito, não dorme. Joana sentiu o coração apertar. Posso? Posso pelo menos cantar para ele pelo telefone? Claro, ele está aqui do meu lado. Heitor colocou o telefone perto do ouvido de Lucas. Joana começou a cantarolar a música que sempre o acalmava. Do outro lado da linha, o choro do bebê parou imediatamente. Funcionou! Disse Heitor emocionado. Ele parou de chorar. Heitor, preciso te contar uma coisa. O quê? Tô com medo da Carolina, mas não vou deixar ela me intimidar. Vou lutar pelo Lucas e por você também. Heitor sentiu o coração acelerar. Joana, deixa eu terminar. Sei que ainda temos muito para resolver, mas quero que você saiba que me apaixonei por vocês dois e não vou desistir fácil. Então, volta para casa, nossa casa. Uma semana depois, Ricardo ligou para Heitor com informações preocupantes. Heitor, consegui algumas informações sobre a Carolina. Conta para mim. Ela já trabalhou em 3 casas nos últimos 4 anos. Em todas foi demitida por problemas com os patrões. Heitor franziu a testa. Que tipo de problemas? Na primeira casa foi acusada de criar ciúmes entre o casal. Na segunda, tentou seduzir o patrão viúvo e foi flagrada, sabotando os encontros dele com uma namorada. E na terceira foi pior. A esposa do patrão começou a passar mal constantemente. Só melhorou depois que demitiram a Carolina. Heitor sentiu um frio na barriga. Você acha que ela não posso provar nada? Mas o padrão é preocupante. Ela sempre escolhe famílias com filhos pequenos e usa as crianças para se aproximar dos pais. Meu Deus, Heitor. Tem mais uma coisa. Conversei com o porteiro do prédio onde ela mora. Ele disse que ela sai de casa todo dia no mesmo horário e fica horas parada na rua da sua casa. Ela tá me seguindo? Parece que sim. E tem fotos suas e da Joana coladas na geladeira dela. Heitor desligou o telefone perturbado, olhou para Lucas, que dormia tranquilamente após uma ligação noturna de Joana. Ela é mais perigosa do que eu imaginava, meu filho. Naquela tarde, Heitor foi até a casa de Joana. Precisava contar tudo e trazê-la de volta. Quando Joana ouviu as descobertas sobre Carolina, ficou assustada. Ela tá me seguindo? Ricardo acha que sim e tem fotos nossas na casa dela. Heitor, tô com medo. Por isso quero que você volte para casa. Lá posso te proteger melhor. E se ela fizer algo contra o Lucas para me atingir? Por isso mesmo, longe de nós, você fica mais vulnerável e ele precisa de você. Helena, que escutava da cozinha, apareceu na sala. Neta, vai com ele. Aqui você tá sozinha. Lá pelo menos tem segurança. Vó, e você? Vou ficar na casa da sua irmã uns dias até essa história se resolver. Heitor segurou a mão de Joana. Volta para casa comigo, por favor. Tá bom. Mas se ela aparecer, a gente enfrenta juntos. Joana voltou para a casa na tarde de sexta-feira. Lucas estava no berço quando ela chegou, e assim que ouviu sua voz, começou a balbuciar alegremente. Oi, meu príncipe. A mamãe voltou. Heitor observa da porta do quarto, sorrindo ao ver os dois juntos novamente. Ele dormiu melhor essa semana por causa das suas ligações, e eu dormi melhor, sabendo que ele estava bem. Eles desceram para a sala e Heitor serviu café para ela. Joana, quero conversar sobre uma coisa. O quê? Sobre nós? O que tá rolando entre a gente? Joana ficou nervosa. Heitor, deixa eu falar primeiro. Sei que tudo isso começou por causa do Lucas, mas agora é mais que isso. O para mim também. Então, quando tudo isso passar, quando a Carolina não for mais uma ameaça, você topa a gente tentar construir algo juntos? Uma família de verdade? Lucas, como se entendesse a conversa, sorriu e esticou os bracinhos para os dois. Acho que ele já decidiu por nós, riu Joana. E você, o que decide? Decido que também quero tentar. Heitor se aproximou dela no sofá. Posso te dar um beijo? Joana assentiu e eles se beijaram pela primeira vez. Um beijo doce, cheio de promessas.
Lucas bateu palminhas como se estivesse aprovando. Foi quando o interfone tocou, quebrando o momento mágico. Alô, senhor Heitor, tem uma mulher aqui embaixo. Diz que é a Carolina e que quer conversar. Heitor e Joana se entreolharam. Fala para ela que não quero conversa. Ela disse que se o senhor não descer, vai fazer algo que o senhor vai se arrepender. Não vou descer. 5 minutos depois, o interfone tocou novamente. Senhor Heitor, ela foi embora, mas deixou uns papéis aqui embaixo. Que papéis? Não sei. Tá num envelope com seu nome. Heitor desceu até a portaria e pegou o envelope. Dentro tinha fotos de Joana entrando e saindo de casa, da casa da avó dela e até do hospital onde fez tratamento. Tinha também uma carta. Heitor, você acha que conhece essa mulher? Sabe todos os segredos dela? Amanhã às 15 horas no café da esquina da sua rua, venha sozinho se quiser saber a verdade completa sobre sua arrumadeirinha. Quando voltou para casa, mostrou tudo para Joana. Ela tá me stalkeando há semanas, disse Joana olhando as fotos. E quer me encontrar amanhã. Você não vai. Vou sim. Preciso acabar com isso de uma vez. E se for perigoso, vai ser num local público e vou avisar o Ricardo para ficar de olho. Joana segurou Lucas mais forte. Só quero que tudo isso acabe logo. Vai acabar, prometo. No sábado às 15, Heitor chegou ao café da esquina. Carolina já estava lá sentada numa mesa do fundo, com uma pasta na mão. Que bom que veio, disse ela quando o viu. O que você quer, Carolina? Quero te mostrar quem é realmente a sua arrumadeirinha querida. Heitor se sentou relutante. Fala logo. Carolina abriu a pasta e mostrou várias fotografias. Reconhece isso? Era uma foto de Joana numa festa, aparentemente de alguns anos atrás. E daí? Ela numa festa. Olha a data. 4 meses atrás, Heitor olhou e viu que a foto era recente. O que tem isso? Ela te disse que terminou o tratamento há 4 meses e que ficou fraca sem poder trabalhar, né? Disse. Então, explica como ela estava numa festa de aniversário dançando e bebendo quando deveria estar se recuperando. Heitor ficou confuso. Pode ter sido depois que ela melhorou? Heitor, ela mentiu sobre o tempo de recuperação. Mentiu sobre ter ficado debilitada. E tem mais. Carolina mostrou outras fotos. Isso aqui é ela saindo de um motel 3 meses atrás com um homem casado. Heitor sentiu o estômago revirar. Como você conseguiu essas fotos? Não importa. Importa que sua santa arrumadeirinha não é tão santa assim. Isso não prova nada. Ela é solteira. Pode sair com quem quiser, mesmo sabendo que o cara é casado, mesmo destruindo uma família. Heitor olhou as fotos, sem saber o que pensar. Por que tá me mostrando isso? Porque você merece saber com quem tá se envolvendo e porque aquele bebê merece uma figura materna decente. E você acha que é você? Sei que sou. Cuidei de vocês 2 por meses, com dedicação, com amor verdadeiro. Heitor balançou a cabeça. Carolina, isso não justifica tudo que você fez. Tudo que eu fiz foi por amor. Já ela só tá interessada no seu dinheiro. Você não conhece ela. Conheço melhor que você. Quer apostar? Carolina pegou o celular e mostrou uma gravação de áudio. Escuta, isso era uma conversa entre Joana e alguém, aparentemente ao telefone. Ele tem muito dinheiro, vó. Se der certo, nossa vida vai mudar completamente. Só preciso conquistar a confiança dele com o bebê. Se ele se apaixonar por mim, nunca mais vamos passar necessidade. Heitor ficou pálido ouvindo isso. Isso não pode ser verdade. É a voz dela, Heitor. Gravei na semana passada quando ela estava no jardim falando no telefone. Heitor se levantou da mesa abalado. Preciso ir. Pensa bem no que vai fazer. Você merece alguém que te ame de verdade, não pelo seu dinheiro. Heitor saiu do café sem saber mais em que acreditar. Quando Heitor chegou em casa, encontrou Joana brincando com Lucas na sala. Eles estavam rindo, e a cena era tão natural, tão cheia de amor,
que por um momento ele esqueceu da conversa com Carolina. Como foi? Perguntou Joana. Complicado. Heitor se sentou pesadamente no sofá. Ela mostrou umas fotos suas. Ah, que fotos de você numa festa há 4 meses e saindo de um motel. Joana ficou vermelha. Heitor, posso explicar? E tem mais. Uma gravação sua falando sobre meu dinheiro. O silêncio se instalou na sala. Lucas, sentindo a tensão, começou a chorar baixinho. Heitor, deixa eu explicar tudo. Então, explica. Joana respirou fundo. A festa foi real. Foi o aniversário da minha prima, 2 meses depois que terminei o tratamento. Eu estava me sentindo viva pela primeira vez em meses e quis comemorar. E o motel? Foi com um cara que conheci num aplicativo. Sim, ele era casado, mas eu não sabia. Descobri depois e terminei tudo na mesma hora. Heitor a observava tentando decidir se acreditava. E a gravação sobre meu dinheiro. Que gravação? Nunca falei nada sobre seu dinheiro com minha avó. Carolina gravou você no telefone. Joana franziu a testa. Heitor, pode ter sido uma conversa sobre outro assunto que ela editou, ou pode ser mentira completa. A voz era muito parecida com a sua. Parecida não é igual, e você mesmo disse que ela é obsessiva. Lucas chorou mais alto. Joana o pegou no colo. Heitor, olha para mim. Ele levantou os olhos. Se eu tivesse interesse no seu dinheiro, você acha que eu teria recusado todas as vezes que você tentou me dar presentes? Acha que eu teria voltado para a casa da minha avó quando você me demitiu? Heitor pensou. Realmente, Joana sempre recusara qualquer ajuda financeira. E mais importante, continuou ela, você acha que eu conseguiria fingir o amor que sinto por esse bebê por meses? Lucas tinha parado de chorar e olhava para Heitor como se estivesse pedindo para ele acreditar em Joana. Eu não sei mais em que acreditar. Então, acredita no que você vê, no que você sente. Heitor olhou para os dois, para Joana, segurando Lucas com tanto carinho, para o bebê que só sorria quando ela estava perto. Você jura que nunca teve interesse no meu dinheiro? Juro por tudo que é mais sagrado. Juro pela vida do Lucas e sobre a gravação. Heitor, eu trabalho como arrumadeira há anos. Ganho minha vida honestamente. Se quisesse um homem rico, você acha que eu ia procurar numa casa onde eu sou funcionária? Fazia sentido. Heitor começou a se sentir idiota por ter duvidado. Me perdoa. A Carolina conseguiu plantar dúvidas na minha cabeça. Exatamente o que ela queria. Heitor se aproximou e abraçou os dois. Não vou deixar ela fazer isso de novo. O que a gente faz agora? Agora a gente vai à polícia. Com as fotos que ela tem de você, dá para provar que ela está fazendo stalking. Você acha que isso vai parar? Ela tem que parar. Não podemos viver assim. Mas Heitor estava enganado. Carolina estava longe de desistir. Na segunda-feira de manhã, Heitor e Joana foram à delegacia fazer um boletim de ocorrência contra Carolina. Levaram as fotos e contaram sobre as ameaças. Vamos investigar, prometeu o delegado. Mas enquanto isso, tomem cuidado. Casos de obsessão podem escalar rapidamente. Quando voltaram para casa, encontraram a porta do apartamento aberta. Fique atrás de mim, disse Heitor entrando devagar. A casa estava revirada, gavetas abertas, almofadas jogadas no chão, armários vasculhados. Lucas! Gritou Joana correndo para o quarto. O bebê estava no berço, chorando, mas aparentemente ileso. Graças a Deus, disse ela, pegando-o no colo. Heitor checou o resto da casa. Não faltava nada de valor, mas havia um bilhete na mesa da cozinha. Agora vocês sabem do que sou capaz. Se querem que isso pare, me encontrem hoje às 20 horas no estacionamento do shopping. Venham sozinhos. Ela entrou na nossa casa, disse Joana, tremendo. Podia ter machucado o Lucas. É por isso que isso tem que acabar hoje. Heitor pode ser uma armadilha. Pode ser. Mas se não formos, ela vai continuar escalando.
Da próxima vez pode ser pior. Naquela noite, Heitor e Joana chegaram ao estacionamento do shopping às 20 horas. Deixaram Lucas com Valéria, que ficou de ligar para a polícia se não tivessem notícias em 2 horas. Carolina estava encostada num carro preto nos fundos do estacionamento. Que bom que vieram os dois. "O que você quer, Carolina?" perguntou Heitor. "Quero que parem com essa farsa de família feliz." "Não é farsa. A gente se ama." "Amor?" Carolina riu amargamente. "Vocês se conhecem há 3 semanas." "E você me ama há quanto tempo?" rebateu Heitor. "Também não são meses." "Mas eu cuidei de você. Dediquei minha vida a vocês." "Dedicou ou se obcecou?" perguntou Joana. Carolina virou para ela com ódio nos olhos. "Você não devia nem estar aqui. Devia ter ficado no seu lugar. Meu lugar é ao lado deles. Seu lugar é longe da minha família." "Carolina", disse Heitor firmemente, "não é sua família. Nunca foi. E dela é uma arrumadeira que mentiu sobre tudo. Ela não mentiu sobre o que importa. Que é que ama o Lucas e que me ama." Carolina tirou algo da bolsa. Era um envelope. "Tem mais uma coisa que vocês precisam saber." Ela jogou fotos no chão. Eram imagens de Joana no hospital durante o tratamento. Sabiam que ela pode não conseguir ter filhos? Que o tratamento pode ter afetado a fertilidade dela? Heitor olhou para Joana, que baixou os olhos. "É verdade?" perguntou ele. "É uma possibilidade. Os médicos disseram que pode acontecer, e você não me contou porque não queria que você me visse como alguém defeituosa." Heitor segurou a mão dela. "Joana, isso não muda nada. O Lucas já é nosso filho. Se não pudermos ter outros, ele é mais que suficiente." "Que cena linda", disse Carolina, sarcástica. "Mas vocês esqueceram de uma coisa." "O quê?" "Eu não vou permitir isso." Carolina abriu o porta-malas do carro e mostrou uma lata de gasolina. "Se não posso ter a família que quero, ninguém vai ter família nenhuma." "Carolina, você tá louca. Louca de amor? E pessoas loucas de amor fazem coisas loucas." Heitor e Joana se olharam, percebendo que a situação tinha saído do controle. "O que você quer que a gente faça?" perguntou Heitor, tentando acalmá-la. "Quero que ela suma da sua vida para sempre. E se ela sumir, você vai nos deixar em paz? Se ela sumir e você me der uma chance?" "Sim." Joana olhou para Heitor. "Faz isso por mim", sussurrou ela. "Concorda com ela e depois a gente dá um jeito." Heitor entendeu o plano. "Tá bom, Carolina, você venceu." "Sério? Sério? A Joana vai embora hoje mesmo?" Carolina sorriu pela primeira vez em semanas. "Eu sabia que no fundo você me escolheria." Ela guardou a gasolina no porta-malas e se aproximou de Heitor. "Agora podemos ser uma família de verdade." Foi quando Heitor fez um sinal para Joana, que já tinha ligado discretamente para a polícia. "Carolina, tem uma coisa que você precisa saber." "O quê?" "Eu nunca vou te amar. Nem hoje, nem nunca." O sorriso sumiu do rosto dela. "Como assim? Eu amo a Joana e ela não vai a lugar nenhum." Carolina ficou furiosa. "Vocês me enganaram." Ela correu em direção ao carro, mas no momento em que abriu o porta-malas para pegar a gasolina, sirenes de polícia ecoaram pelo estacionamento. Polícia, mãos ao alto. Carolina ficou parada por alguns segundos, olhando de Heitor para Joana, depois para os policiais, se aproximando. "Se não posso ter vocês", ela gritou, "ninguém vai ter." Ela pegou a lata de gasolina e começou a derramá-la no chão. Mas os policiais foram mais rápidos. 2 deles a derrubaram antes que ela pudesse acender qualquer coisa. "Vocês destruíram minha vida", gritava ela enquanto era algemada. "Eu os amava. Eu cuidava de vocês." "Senhora, a senhora tem direito de permanecer calada", disse o policial. Enquanto Carolina era colocada na viatura, ainda gritando, Heitor abraçou Joana. "Acabou", disse ele. "Finalmente acabou. Tem certeza?" "Tenho. Ela vai ficar presa por muito tempo." Eles voltaram para casa, onde encontraram Lucas dormindo tranquilamente nos braços de Valéria.
Como correu? Perguntou ela. Ela foi presa, disse Joana. Não vai mais nos incomodar. Valéria sorriu. Então agora vocês estão seguros. Heitor olhou para Joana e Lucas. Finalmente podemos respirar em paz. Joana pegou Lucas no colo e ele sorriu mesmo dormindo, como se soubesse que o perigo tinha passado. E agora? Perguntou ela baixinho. Heitor a puxou para perto. Agora a gente constrói nossa vida do jeito certo, sem medo. Pela primeira vez em meses, eles dormiram tranquilos, sabendo que estavam seguros. Mas ainda havia algo importante que precisava ser dito. Algo que mudaria suas vidas para sempre. 3 semanas depois da prisão de Carolina, a vida na casa dos Lemos tinha encontrado uma rotina doce e tranquila. Lucas completou 4 meses e estava crescendo rapidamente, sempre sorrindo quando via Joana. Olha só, disse Heitor numa manhã ensolarada, observando Joana dar papinha para Lucas na cozinha. Ele tá tentando falar. Bah, 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 balbuciava Lucas, olhando diretamente para Joana. Acho que ele tá tentando dizer babá, riu ela. Ou mamã, sugeriu Heitor, se aproximando dos dois. A palavra ficou no ar por um momento. Desde que Carolina fora presa, eles não tinham conversado sobre o futuro de forma definitiva. Viviam o dia a dia, aproveitando a paz reconquistada, mas sem fazer planos concretos. Heitor, disse Joana, limpando a boca de Lucas. Preciso conversar com você sobre uma coisa. Ele sentiu o estômago revirar. Seria que ela ia embora? Pode falar. É sobre meu trabalho aqui, como arrumadeira. O que tem? Não faz mais sentido eu continuar sendo só funcionária. Não, depois de tudo que aconteceu. Heitor engoliu seco. Você quer ir embora? Não, disse ela rapidamente. Quero ficar, mas quero ficar como parte da família, não como empregada. Joana, deixa eu terminar. Sei que é cedo para falar essas coisas. Sei que você pode achar precipitado. Mas esses meses cuidando do Lucas, vivendo aqui com vocês, eu me sinto em casa pela primeira vez na vida. Lucas bateu palminhas como se concordasse. E eu me sinto completo pela primeira vez desde que a Laura morreu, confessou Heitor. Então, o que a gente faz? Heitor pegou a mão dela. Vamos com calma, um passo de cada vez. Que tal a gente namorar direito primeiro? Joana sorriu. Namorar aos 34 anos com um filho para criar? Por que não? A gente merece viver isso do jeito certo. Tá bom, vamos namorar então. Lucas soltou uma gargalhada alta, como se aprovasse a decisão. Acho que o Lucas concorda, disse Heitor, dando um beijo no rosto de Joana. Foi quando o telefone tocou, quebrando o momento doce. Alô, Sr. Lemos. Aqui é o advogado. Tenho notícias sobre o processo contra Carolina Matos. Heitor colocou o telefone no viva voz para Joana ouvir também. O que houve, doutor? Ela foi condenada. 3 anos de prisão por ameaças, stalking, invasão de domicílio e perturbação da tranquilidade. Mais tratamento psicológico obrigatório durante todo o período. E a medida protetiva mantida. Ela não pode chegar perto de vocês por 10 anos depois que sair da prisão. Heitor e Joana se entreolharam aliviados. Obrigado por tudo, doutor. Ah, e uma última coisa. Durante o julgamento, ela pediu desculpas publicamente. Disse que reconhece que estava doente e que vocês não mereciam passar por isso. Como ela estava? Aparentemente mais calma. O tratamento parece estar fazendo efeito, mas vai ser um processo longo. Depois que desligou, Joana abraçou Heitor. Finalmente acabou. Agora a gente pode construir nossa vida sem medo. Lucas começou a chorar baixinho. Joana o pegou no colo. Oi, meu amor. Que foi? Tá com sono, Bama? Tentou dizer Lucas. Nossa, ele tá quase conseguindo, disse Heitor emocionado. Mã, continuou o bebê, fazendo um esforço enorme. Ele tá tentando falar, mamãe, disse Joana com os olhos marejados. Heitor abraçou os dois, sentindo que finalmente podiam respirar em paz. Agora sim,
Agora podemos ser felizes sem olhar para trás. 6 meses depois, numa tarde de domingo, Heitor chegou do trabalho e encontrou Joana no jardim brincando com Lucas. O bebê agora, com 10 meses, já engatinhava pela grama, rindo enquanto ela o perseguia. Como foi o trabalho? Perguntou ela quando o viu. Bom, mas prefiro 1000 vezes estar aqui com vocês. Lucas viu o pai e engatinhou rapidamente em sua direção. Pá, disse ele claramente, estendendo os bracinhos. Ele disse, papai! Gritou Heitor, pegando o filho no colo. Você ouviu? Ele disse. Papai ouviu, sim. E ontem ele conseguiu falar mamãe inteirinho sério, juro. Tava dando banho nele, e do nada ele olhou para mim e disse, mamãe! Heitor girou com Lucas no colo que gargalhou alto. Meu filho tá virando um tagarela. Eles entraram para casa e depois de dar jantar para Lucas e colocá-lo para dormir, Heitor chamou Joana para o jardim. Quer conversar sobre uma coisa? Disse ele parecendo nervoso. Tá tudo bem? Tá sim. Na verdade, tá perfeito. E é sobre isso que quero falar. Ele se ajoelhou no chão, tirando uma pequena caixinha do bolso. Joana Santos, você quer se casar comigo? Ela ficou sem reação por alguns segundos, olhando para a caixinha. Heitor, eu sei que a gente disse que ia devagar, mas esses 6 meses me mostraram que não quero mais nada na vida além de você e do Lucas. Vocês são minha família. Mas se você achar que é cedo demais, a gente pode ficar noivos e casar só ano que vem. Não tenho pressa, só quero que você saiba que é para sempre. Joana se ajoelhou na grama também, ficando na altura dele. Heitor, eu aceito. Claro que aceito. Sério? Sério? Também não quero mais nada além de vocês dois. Ele colocou o anel no dedo dela. Era simples, mas lindo. Quando a gente casa, que tal daqui a 6 meses? Quero fazer uma festa pequena, mas bonita, com minha avó, seus amigos, perfeito. Do quarto ouviram Lucas chorando baixinho. Ele deve ter sentido que aconteceu algo especial, riu Joana. Vamos contar para ele? Subiram juntos e encontraram Lucas acordado no berço, olhando para a porta como se os esperasse. Oi, meu amor, disse Joana, pegando-o no colo. Adivinha só, o papai e a mamãe vão se casar. Mamã, pá. Sim, balbuciou Lucas, batendo palminhas. Acho que ele aprovou, riu Heitor. Agora sim, somos uma família completa. 6 meses depois, numa tarde ensolarada de sábado, a casa dos Lemos estava enfeitada com flores brancas e amarelas. Não era uma grande festa, mas estava perfeita. Joana olhava no espelho do quarto, ajeitando o vestido simples, mas elegante que tinha escolhido. Ao lado dela, Helena arrumava o véu. Minha neta, você tá radiante. Tô nervosa, vó. É normal. Mas olha só onde você chegou. Do hospital passando pelo desemprego até aqui. Você é uma guerreira. Às vezes ainda não acredito que tudo isso tá acontecendo. Pode acreditar. Você merece. Uma batidinha na porta as interrompeu. Era Valéria com Lucas no colo. O menino, agora com 1 ano e 4 meses, estava todo arrumadinho num terninho azul. O noivo tá ficando ansioso lá embaixo, riu ela. E o Lucas, como ele tá? Tentando falar casamento o tempo todo. Sai uma coisa tipo casamento. Joana pegou o filho no colo. Hoje o papai e a mamãe vão se casar oficialmente. Você vai ser nosso pajem. Casamento, disse Lucas claramente, fazendo todos rirem. Ele aprendeu a palavra nova. Observou Helena lá embaixo, no jardim da casa. Heitor ajeitava a gravata pela 10ª vez. Ricardo, o detetive que tinha se tornado amigo, estava ao lado dele como padrinho. Relaxa, cara. Daqui a pouco acaba. E se ela mudar de ideia na última hora, depois de tudo que vocês passaram, impossível, a música começou a tocar. Era a mesma canção que Joana sempre cantava para Lucas, só que numa versão instrumental. Os poucos convidados se viraram para a entrada da casa. Primeiro apareceu Valéria.
Depois Lucas, caminhando sozinho com a ajuda de Helena, carregando as alianças numa almofadinha. Ele tropeçou uma vez, mas continuou determinado. "Papai!" gritou ele quando viu Heitor arrancando risadas de todos. E finalmente Joana. Heitor sentiu os olhos marejarem quando a viu. Ela estava linda com um sorriso que iluminava todo o jardim. Quando ela chegou ao lado dele, Heitor sussurrou: "Você tá perfeita, você também." O pastor, um senhor simpático que Heitor conhecia há anos, começou a cerimônia. "Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Heitor e Joana, que já são uma família no coração, mas hoje tornam isso oficial. Lucas." No colo de Helena começou a balbuciar, como se quisesse participar. "Casamento", disse ele alto, fazendo todos rirem. "Heitor", continuou o pastor, "você aceita Joana como esposa para amá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença?" "Aceito e prometo ser o melhor marido e pai que eu conseguir ser." "Joana, você aceita Heitor como esposo para amá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença?" "Aceito e prometo cuidar da nossa família com todo o meu amor. As alianças, por favor." Lucas tentou entregar as alianças sozinho, mas acabou derrubando uma. Heitor pegou do chão, rindo. "Obrigado, filho." Quando Heitor colocou a aliança no dedo de Joana, ela estava chorando de emoção. "Com esta aliança, eu te recebo como minha esposa. Com esta aliança, eu te recebo como meu marido. Pelo poder conferido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." O beijo foi doce, cheio de amor. Os convidados bateram palma, mas o som mais bonito veio de Lucas. "Papai, mamãe!" gritou ele batendo palminhas. "Primeira foto da família", disse o fotógrafo. Os três posaram juntos, Heitor e Joana se beijando, e Lucas entre eles, fazendo careta para a câmera. Era a imagem perfeita de uma família que tinha vencido todas as dificuldades. Mais tarde, durante a pequena festa, Lucas foi de pessoa em pessoa mostrando os pais. "Meu papai, minha mamãe", dizia ele orgulhoso para qualquer um que quisesse ouvir. "Ele tá se gabando", riu Ricardo. "Com razão", disse Heitor. Ele ajudou a fazer essa família acontecer. Quando a noite chegou e os poucos convidados foram embora, Heitor, Joana e Lucas ficaram sozinhos no jardim. "E agora?", perguntou Joana. "Agora a gente vive um dia de cada vez, sendo felizes." Lucas, cansado da festa, se aconchegou entre os dois no banco do jardim. "Dorme, meu anjo. Dorme em paz", começou Joana a cantar baixinho. "A vovó tá aqui e não sai mais", continuou Heitor, que havia aprendido a música. "O sono vem te abraçar e os sonhos vão te embalar." Terminaram juntos. Lucas dormiu ali mesmo entre os pais, sob as estrelas. Era o final perfeito de um longo caminho de superação, amor e família. Gostou dessa história? Você acha que Carolina teve o que mereceu? Acha que Joana agiu certo ao perdoar e seguir em frente? Me conta nos comentários. Até a próxima história.